Muitas pessoas me pedem ajuda porque os cães em casa começam a brigar. E muitos se perguntam por que os cães eram amigos, sempre viveram bem, juntos, em harmonia, e um determinado dia começam a brigar, se pegar, se desentender, e parece que eles não voltam mais a ser amigos. O que uma pessoa comum em casa pode fazer, né? O que eu posso fazer para que meus cães voltem a ser amigos e qual é o gatilho, o que desperta essa agressividade, esse desentendimento entre os cães. Vou tentar explicar para vocês um pouco sobre algumas atitudes erradas que as pessoas cometem no seu dia a dia, você nem percebe, você nem se dá conta que essa simples atitude é exatamente o grande problema que gera o conflito e as brigas, essa impulsão de agressividade no seu cão, na sua casa. É um comportamento natural dos animais, na natureza, os animais soltos, né, selvagens, que quando a gente traz para nossa casa, aplicando nossa psicologia humana, nosso comportamento humano, a gente acaba não percebendo e cometemos esses erros. E é exatamente o que gera essa briga, esse desentendimento entre eles. Beleza? Vou comentar isso para vocês, para tentar ajudar várias pessoas que me mandaram mensagens. Inclusive, se você quer mandar mensagem para a gente, quer sugerir, quer tirar suas dúvidas, quer sugerir temas para as nossas lives, você precisa entrar no nosso site, dicadoveterinário.com. Você pode se cadastrar gratuitamente lá para entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber as notificações dos links das nossas lives que a gente faz aqui todos os dias. Lá no nosso site, dicadoveterinário.com, também tem um botãozinho lá para você enviar dúvida grátis. Com base nas dúvidas e perguntas que vocês enviam no nosso site, eu consigo vir aqui fazer aulas diariamente para tentar ajudar pessoas comuns a aprenderem a cuidar de seus animais. Sim, é possível qualquer pessoa comum, pessoa simples, em casa, cuidar, curar e salvar a vida do seu animal em casa. Basta que você se dedique e tenha conhecimento, e para isso existe o nosso canal. Se você puder dar seu joinha, dar seu like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, agradeço demais. Vamos lá. Pessoal, se vocês querem lidar com seus cães e acabar com a briga dos seus cães, vocês primeiro têm que entender quais são os comportamentos, quais são os gatilhos que levam esses cães a terem agressividade. O que leva um cão que sempre foi amigo de outro cão a começar a brigar? Basicamente, eles têm algumas disputas de território em casa. Disputa de território. Quando esses animais são soltos, eles estão em um ambiente grande, em um ambiente extenso, eles têm área para que cada um tenha o seu espaço. Quando a gente aprisiona, quando a gente coloca este animal ou vários animais em cativeiro, eu estou forçando estes animais que convivam juntos, que estejam juntos, se trombando e mexendo. Os animais são diferentes, eles têm necessidades e interesses diferentes. Então a gente tem aquele animal que é mais quieto, que é mais de boa, desde filhotão. A gente tem aquele animal que é mais serelepe, mais esperto, mais ativo e quer brincar e quer morder. A gente tem aquele animal que é mais agressivo na proteção, na caça, ativo. E a gente tem aquele animal que é mais dorminhoco, preguiçoso. Ou seja, os animais são diferentes. E você, na sua casa, que tem vários animais, você vai ter vários tipos de animais. Ou seja, cada animal ele tem a sua particularidade, o seu estilo de vida. Quando eu coloco todos esses animais juntos em um mesmo ambiente, eu quero que eles se deem bem, eu quero que eles se conversem, que eles se entendam. Mas nem sempre isso vai acontecer pelo simples fato deles serem diferentes. A gente força esses animais que eles interajam juntos. Muitas vezes, inclusive, a pessoa tem apenas um cão, acha que o animal está sozinho, está isolado, está triste, vou arranjar mais um cão para ser o amigo dele. Ou seja, você não conhece a personalidade nem do seu cão e você impõe um outro cão que você também não conhece para que fique junto com o seu cão. Por mais que pareça que em um determinado tempo eles se deram bem e são amigos, convivendo juntos, eles não têm espaço suficiente para que eles mantenham a liberdade e a saúde desse relacionamento, né? Lembrem aí agora do período lá que a gente passou, né, época 2020 aí, do grande, vamos dizer aí, a grande doença lá, né? O YouTube não deixa que a gente fale esse nome. Mas vocês sabem lá, período que a gente viveu, né? Conturbado, onde a gente ficou isolado socialmente, tendo que se manter recluso em um ambiente fechado. O que aconteceu com vários casais, com várias famílias? Tiveram que se conversar, tiveram que conviver em um espaço pequeno. O que aconteceu?
conflitos entre famílias, entre humanos que se conheciam, que conviviam, que teoricamente são seres evoluídos psicologicamente. Ou seja, se nós, seres humanos evoluídos psicologicamente, chegamos a gerar conflitos, né, por ter que conviver com pessoas que são da minha família, mas que às vezes eu não me dou bem, tenho minhas desavenças e tal, imagine os animais. Ou seja, o espaço social, ele é necessário para que você tenha uma boa saúde no relacionamento. Porque as diferenças, elas precisam ser respeitadas. E é muito mais fácil eu respeitar as diferenças entre nós quando nós temos uma distância. Ou seja, é muito mais fácil eu ser uma pessoa sociável, respeitando você, com as suas opiniões, com as suas ideologias, se você mora aí na sua casa e eu moro na minha. Se você paga as suas contas, eu pago a minha. Ou seja, é muito simples a gente conviver em harmonia e respeito se a gente tem uma distância que mantém a gente se aproxima quando quer, quando dá certo, se a gente quer. O seu cão não tem essa escolha. Então ele está lá preso, recluso em um espaço, tendo que conviver com outro ser que às vezes tem os embates entre eles. Não embates no sentido de pensamento, como nós temos humanos, mas os embates de comportamento. Poxa, um lá está querendo chamar o outro para brincar e ele não quer brincar. O outro está lá latindo na orelha dele e ele não quer, ele quer ficar sossegado de boa. O outro está lá, vem e tromba e pula para cá e ele não quer. O outro vai lá e chega e come primeiro o pote dele e ele se estressa. Você vai lá e coloca alimento primeiro para um do que para outro e ele fala, ele gosta mais do outro do que de mim. Então isto gera desavenças que vão se somando até momentos de estresse muito alto que o pau come. Geralmente isso está ligado diretamente às brigas e conflitos entre esses animais que sempre se deram bem em casa e tudo bem em harmonia. Geralmente esses embates se dão quando esses animais estão com pico de estresse. E esses animais geralmente são os típicos animais que não passeia, não tem atividades fora de casa, ficam o tempo todo somente presos, só tem acesso às pessoas da casa ali e tal, não convivem ou conseguem interagir com outros animais. Quanto mais restrito, quanto mais recluso, quanto menor o nível de atividade física desse animal, menor nível de atividade física e menor nível de estímulos cognitivos, estímulos mentais para esse cão. Maior nível de estresse. E claro que o nível de estresse muito alto é exatamente o que remete a baixo nível de tolerância. Uma outra analogia simples para vocês entenderem. Você sai de casa, de manhãzinha, sai de casa de boa, tranquilo. Por quê? Se você teve uma noite boa de sono, uma noite tranquila, dormiu bem, descansou, você acorda cedo com um alto nível de tolerância. Você sai, conforme as coisas vão acontecendo errado na sua casa, no seu dia a dia, fui sair, farol fechou, não sei quem fechou meu carro, tranquei a chave para dentro do carro, perdi a chave de casa, não sei quem, chega uma notícia ruim para você, você abre um noticiário, uma rede social, vem notícia ruim, alguém dá uma notícia de tragédia, coisa e tal. O seu nível de tolerância vai caindo. Então, num final de tarde, por exemplo, é muito normal você estar estressado, você já estar cansado. Nossa, eu quero chegar em casa, jantar, tomar um banho e deitar e descansar e dormir, porque o seu nível de tolerância ele vai baixando ao longo do dia. Agora imagine o seu cão que passa a vida inteira recluso dentro de um ambiente sem esse espaço, né, para gastar a energia, para canalizar pensando de outra forma, sentir cheiros diferentes, ouvir barulhos diferentes, poder agir com instinto. Porque além do seu cão conviver muitas vezes em um espaço recluso, sem atividade física, sem estímulos sensoriais, cognitivos, pelo qual é a natureza desse cão, além disso, tem o ponto pior, que é o ponto desse cão não ser cão. Um cão que não é cão, um cão que não pode ser cão, pelo simples fato dele ter que satisfazer, muitas vezes, aos desejos humanos, às expectativas humanas. Porque nós queremos um cão que fica quietinho, que fica lá de boa, que fica comportado, que come na hora que eu coloco, que responde aos estímulos que eu induzo ao meu animal. E quando este cão quer ser cão, ele quer cavar um buraco, quer fuçar uma planta, ele quer fuçar um lixo, quer raspar a parede, quer latir no meio da noite.
Quando ele tenta seguir os estímulos, os instintos dele, que são nativos do cão, naturais desse animal, ele não pode, nós boicotamos. Então, esse cão tem um estresse pela não atividade física, né, por não sair, por não ter atividade física realmente musculoesquelética, no sentido de falar, né, uma atividade realmente de movimentação. Quando esse cão não tem estímulos cognitivos, ou seja, ele não pode ver coisas diferentes, farejar aquilo que ele tem habilidades, ele não pode sentir, tatear. Quando ele não pode utilizar as habilidades que ele já tem, gera um segundo estímulo de estresse. E o terceiro nível de estresse é estar obrigado a seguir uma rotina de cão moldado ao ser humano. Ou seja, ele não pode seguir 100% aos estímulos que ele gostaria de seguir. Ele tem que respeitar as nossas regras humanas sociais. Isso gera um baixo nível de tolerância para esse cão, que vai acumulando, né, compostos tóxicos na sua circulação, vai acumulando energia reclusa por não poder gastar e diminuindo esse nível de tolerância desse animal. Ele tem alguns hábitos que é difícil para nós humanos aceitarmos. Por exemplo, o simples fato de alimentação. Nós temos o costume de alimentar o nosso cão várias vezes por dia. Isso por si só já gera mais energia, maior acúmulo de toxinas na circulação sanguínea desse animal. Segundo ponto, nós muitas vezes, além de alimentarmos muitas vezes por dia esse cão em grandes quantidades, com petiscos e coisa e tal, a gente ainda alimenta o nosso cão sem ele estar com fome. E o pior, nós temos uma conduta de compaixão à vítima. Então a gente sempre tende a querer alimentar primeiro o mais fraco, primeiro o coitadinho, primeiro o que apanhou. E aí a gente quebra uma regra fundamental da natureza dos cães, que é comer é um momento onde ele mais sente o prazer da sua dominância, quando ele caçou o alimento. Quando ele não caçou o alimento, quando ele não trabalhou para conseguir aquele alimento, ele se alimenta por, vamos dizer, por dependência, porque você deu a ele, ou seja, ele depende de você para comer. Então isso aumenta ainda mais o estresse natural desse animal, pela ausência de natureza. A forma com que ele está sendo alimentado não é uma forma natural pela qual ele nasceu para usar as habilidades dele. Então eu posso estimular o meu cão na hora de alimentação, e só que é o que quase praticamente ninguém faz. E ninguém se atenta a esse fator. As pessoas gostam de facilitar a vida do outro, inclusive a vida dos animais, né? Todo mundo quer facilitar a vida do outro, fazer para o outro. E ninguém gosta ou tem habilidades para ensinar a pescar, por exemplo. Ensinar o trabalho para que você consiga resolver o seu problema, né? É muito mais fácil eu pegar o seu problema e resolver o seu problema do que eu te ensinar como resolver o seu problema. E assim a gente faz com o nosso cão. A gente dá o alimento, mas não quer treinar o nosso cão para que ele consiga o alimento, ou para que eu crie uma certa regra, para que ele cumpra essa regra e agora sim ele ganhou direito à alimentação. Em um convívio entre vários cães, isso é o que aumenta esse nível de estresse. E é isso o que coloca esse animal em pontos críticos para que ele perca esse controle e acabe se estressando com seus outros animais. E o fato de eu alimentar primeiro o animal mais fraco, primeiro o animal mais frágil, coloca essa posição, né, emocionada que nós temos de alimentar o nosso cão, pelo simples fato de querer agradar ao cão, coloca esse cão nessa quebra, nesse embate com o outro animal. Porque os animais, eles sabem que a maior e melhor maneira de você demonstrar hierarquia, maior e melhor maneira de você deixar claro a hierarquia é através da alimentação. Enquanto eu como, você me espera comer. Assim que eu termino de comer, você come. Isso é o básico da natureza. Em qualquer grupo de animais, você vai notar este comportamento, né? Os líderes comem primeiro. Depois, os demais animais comem. Como se
você estivesse um grau abaixo dessa hierarquia social dos animais. E é exatamente o que a gente inverte. Nós tentamos alimentar o mais fraquinho, o mais frágil da nossa casa, primeiro, para depois alimentar o mais forte. Isso gera um embate mental nesse cão, de que ele precisa brigar com o outro para demonstrar para você que ele é mais forte, para demonstrar para você que ele merece mais atenção, que ele merece ser o primeiro, que ele merece receber a alimentação primeiro. Então, esses ciúmes que muitas vezes você nota, as brigas do seu cão por ciúmes, é simplesmente porque, grande parte das vezes, as pessoas dão valor ou atenção, carinho e alimento primeiro ao mais fraco, ao invés de o contrário. Que aí é quando você está respeitando essa ordem natural e com esse simples comportamento. Muito das brigas podem ser evitadas, muito dos conflitos entre os cães vão parar. Quando esse cão líder percebe que você está dando valor e liderança a ele falou, opa, dever cumprido. O outro que já é o mais fraco, mais frágil, ele já percebe e sabe disso. Ele sabe que o outro é mais forte. E ele fica sem entender por que você está dando tanta preferência para ele, ao invés de dar para o outro que é o mais forte da natureza. É esse embate, esse conflito de relação humano-animal que fica incompreendido entre eles. E é por isso que, ao longo de todas essas regras que eu citei para vocês, o nível de tolerância vai ficando cada vez mais baixo, a ponto de chegar um dia onde basta, chega. E aí é onde a briga pega e geralmente isso tende a ser muito feio. E se você não tomar conhecimento e atitude com base nessas questões, você não resolve esse problema. Você não consegue resolver o problema. São cães que ficam o resto da vida brigados, conflitantes, porque você que deveria ser o líder mandatário aí da organização da sua casa, não toma partido sobre quem é o líder, quem é. Eu sou soberano aqui em casa, agora vamos lidar com os animais, primeiro esse, depois esse, depois esse, depois eu... E aí você define a ordem da hierarquia da sua casa. Muito dessa ordem é definida pelo tipo de alimentação, pelo tipo de atividade física, pelos moldes comportamentais de comandos para receber alimentação. E a ordem, claro, onde vai receber essa alimentação. Quem entendeu e quem gostou da nossa live, digita aí 55555 para eu saber. Muito obrigado pela participação de vocês. Quem quiser conhecer mais, saber mais sobre essa metodologia, sobre como conduzir, acabar com as brigas dos cães, como introduzir comandos em casa, como exercitar o seu cão mesmo com espaço pequeno, mesmo com grandes cidades, existem maneiras de você, pessoa comum, aprender a cuidar bem do seu cão, a restaurar a saúde do seu cão. A maior parte das doenças podem ser evitadas. Existem maneiras simples que você pode conduzir a saúde do seu cão de forma mais assertiva, para que esse cão tenha boa imunidade, para que ele tenha boa saúde, para que ele viva bem, viva em harmonia com outros animais. A gente tem o nosso curso de adestramento, inclusive tem o nosso e-book de adestramento passo a passo, onde eu ensino todas essas técnicas, todo esse passo a passo, como qualquer pessoa comum, coisa de 5 a 15 minutos por dia que você se dedique. 5 a 15 minutos por dia que você se dedique apenas em aplicar as técnicas, apenas em aplicar o que está escrito no livro. Você consegue transformar a vida do seu cão, transformar a saúde do seu cão e acabar com essas brigas, acabar com os conflitos. Além, de quem quiser conhecer o nosso clube Dica do Veterinário, que é o nosso espaço para você ter acesso aos nossos mais de 20 cursos. Se você quer ter acesso e suporte comigo, falar comigo pelo WhatsApp, mandar fotos, vídeos ou mesmo tirar dúvidas, o nosso suporte é focado para os nossos alunos do nosso clube Dica do Veterinário, os nossos assinantes lá, tá bom? Lá tem todo o passo a passo para vocês que tiver interesse em conhecer nossos produtos, nossos serviços, acesse o nosso site, dicadoveterinário.com. Dicadoveterinário.com tem todas as informações e detalhes. Vai ser um prazer poder te ajudar. A gente está aqui ao vivo todos os dias, atendo pessoas, todos os dias da semana, é sábado, é domingo, é feriado. Eu faço isso porque eu gosto, eu faço isso realmente porque eu quero ajudar o máximo de pessoas possível. Então, venha conhecer mais do nosso trabalho, vai ser um prazer. Grande abraço a todos, ótimo dia e até mais. Tchau.